Rosângela, por mais uma vez disponibilizar esse momento para a gente poder estar oferecendo algumas atividades que foram pensadas para essa ação, que alguns professores já foram da Arca dos Alunos e outros irão ainda ter a oportunidade de vivenciar essa grande aventura no nosso barco escola. Então, eu vou pedir para as meninas se apresentarem. Bom dia, pessoal do Centro de Educação Ambiental. Também participo. Acho que caiu, né? Caiu. O nosso. Agora voltou. Sim, então, eu espero que vocês aproveitem muito as atividades que a gente criou e consigam aplicar com os alunos de vocês da melhor forma. Então, se vocês tiverem alguma dúvida também, podem ir comentando aqui no chat que a gente vai respondendo vocês, tá bom? Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Meu nome é Luísa, também sou estagiária do Centro de Educação Ambiental e eu sou estudante de Biologia na Unesp São Vicente. E é isso mesmo que a Mari falou, então a gente tentou preparar atividades dessa vez que fossem utilizadas no Chromebook, na internet, no computador, para poder diversificar um pouquinho. E eu espero que vocês aproveitem muito com os alunos. E vão dando dicas para a gente também, toques do que vocês querem, do que vocês precisam fazer, que a gente está à disposição. Só vamos esperar um minutinho que a Milene só está conectando aqui para a gente ter câmera no outro computador. Só um minutinho. A gente não está te escutando, Mi, está no mudo. Bom dia, então, novamente. Essas coisas de internet é assim, né, gente? Às vezes se perde um pouquinho essas conexões. Mas vamos lá. Então, esse projeto, ele faz parte do programa, do nosso programa de educação ambiental, que a gente direciona para vocês, que é o Barco Escola Arca do Saber, no Manguezal. Tem água, tem lama, tem vida e tem trama. Nós preparamos 4 atividades para vocês estarem oferecendo aos alunos ao longo do ano. Então, a gente vai inaugurar com vocês o Natural da Onde, que é um projeto que a gente tem como objetivo divulgar os ecossistemas que formam o bioma da Mata Atlântica. Então, ele começa com o que é o bioma, o que é essa palavra, o que é o bioma da Mata Atlântica e quais são esses ecossistemas que formam o bioma da Mata Atlântica. Então, nós vamos começar com o natural da onde? Da onde? Do manguezal, porque você já tem o conhecimento, né, do Barco Escola Arca do Saber. Alguns já fizeram as saídas, outros vão fazer com os alunos, alguns já fizeram com os alunos, outros vão fazer. E aí vocês terão esse material que vocês poderão usar de acordo com o interesse de vocês, a curiosidade dos alunos. Vocês poderão estar, então, acessando essas atividades que a gente preparou especialmente para a Arca do Saber, para a atividade no Manguezal tem água, tem lama, tem vida e tem trama. Então, eu queria mostrar para vocês o natural da onde, que vocês podem trabalhar ao longo de 15 em 15 dias ou uma vez por semana. Ele é uma atividade bem extensa, bem complexa
e que aí vocês podem usar ou começar com ela falando do natural da onde, né? De qual bioma? Do bioma da Mata Atlântica. Então a gente aborda o que seria um bioma. Então a gente fala sobre essa separação do que é o bioma, a importância dele, como é que é formado esse bioma. Como que a gente vai passando? Pode ir para baixo mesmo. Não está indo. E aí a gente preparou um textinho muito simples, então que a gente reforça e separa essas palavras, então o que é eco, o que é sistema, e a gente consegue formar um conhecimento com as crianças para deixar cada vez mais fácil essas palavras que formam o dia a dia dos moradores de Bertioga. A gente vai estar sempre ouvindo o bioma da Mata Atlântica, ecossistemas. Então a gente preparou essa apostilinha, né? Esse natural da onde, para que a gente possa trabalhar com os alunos de uma forma bem lúdica, bem fácil, introduzindo esses conceitos ao longo do ano. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre o tipo de clima que a gente tem nesses biomas, os biomas que existem no Brasil, então nós temos 6 biomas, a gente fala muito quando fala em bioma, o que mais vem na cabeça das crianças é a Amazônia, por conta de toda a degradação e todas as polêmicas que ocorrem nesse bioma, né, da Amazônia, com os conflitos, então está sempre na mídia, mas o nosso bioma da Mata Atlântica também, ele está muito ameaçado, ele está em perigo, e a gente precisa entender e conhecer, então, todos esses biomas, porque partindo do princípio do lema do Barco Escola Arca do Saber, a gente tem que conhecer para preservar. E aí, então, a gente aborda um pouquinho dos 6 biomas, a gente tem a Caatinga, o Cerrado, Pantanal, Pampas, e finalizando com a Mata Atlântica. Então, a gente vai dar início com esse mapinha, e aí vocês vão poder trabalhar, né, as distâncias, a Mata Atlântica está mais pertinho aqui do que a gente faz, a gente conhece o Oceano Atlântico, porque o nosso manguezal deságua no Oceano Atlântico. Então, assim, é um textinho bem gostoso para vocês estarem pensando e elaborando com as crianças. A gente aborda a biodiversidade, isso também que a gente fala um pouquinho no nosso dentro do nosso trajeto do Barco Escola. E a gente também separou esse mapa, que é muito interessante da gente observar na situação primitiva, no mapa do Brasil, tudo que está em verde escuro é o que a gente tinha de Mata Atlântica do nosso litoral. E aqui já era uma previsão para o ano 2000, 2001, 2005, já naquela época, como que estaria a Mata Atlântica na costa brasileira. Então, ficam só esses pinguinhos, que são o quê? São reservas, parques nacionais, parques estaduais, áreas de preservação como a APA Marinha. Então, a gente se resumiu a Mata Atlântica em apenas esses trechinhos do mapa do Brasil. E aí a gente fala um pouquinho sobre o que é a Mata Atlântica, o tipo da vegetação que a gente tem, a fauna, a gente vai abordar um pouquinho sobre os mamíferos, os répteis, e a gente vai trazer para vocês também esse mapinha de Bertioga, e aonde a gente vai poder encontrar alguns ecossistemas, e a gente vai falar, então, desse primeiro, que é o manguezal. Então, aqui tem como é que chama essas setores de identificação, né? Uma legendinha. Então, tudo que tiver raiz, tudo que tiver mangue vermelha em forma de aranha, a gente vai ver que é onde a gente encontra manguezal aqui em Bertioga. Então, aqui a gente vai, desde o início aí do canal, a gente não indo até
a Boracéia. Então, onde a gente encontra manguezal? No Rio Itapanhaú, através do mapinha, fazer essa leitura do município de Bertioga. Travou, pessoal? Vocês estão ouvindo? Voltou agora, Mia. A gente está te ouvindo. Só tava dando umas travadinhas. Aonde que a gente parou? Não, deu para ouvir tudo. Deu umas travadinhas durante sua fala só. Acho que se falar um pouquinho mais devagar. Então, a gente mostra um mapinha sobre unidade de conservação também. E a gente tem um tira-dúvidas, que a gente pensou que esse tira-dúvidas ele pode ficar no início ou no final. E aí são as palavras mais difíceis que a gente colocou ao longo do texto, e aí a gente vai dando uma traduzida, as crianças podem fazer pesquisas também. Então, esse é o resuminho do Tira Dúvidas. Então, esse primeiro tema, a gente pensou que poderia ser trabalhado na primeira semana, ou enfim, esse seria um projeto também que a gente, no futuro, vai estar colocando no boletim informativo, no BOM de Bertioga, e a gente vai estar divulgando até para as pessoas poderem entender e trabalhar. Outras instituições poderão estar trabalhando o natural da onde, né, do bioma da Mata Atlântica, e falando um pouquinho sobre o manguezal. Aí, aqui na segunda semana, a gente entraria no manguezal, mas são sugestões, vocês podem usar da forma que vocês quiserem essa apostilinha. E aí a gente vai falar um pouquinho dos animais que a gente tem no manguezal, e utilizando a garça moura. Então, no manguezal tem água, tem lama, tem vida e tem trama, e a gente vai usar, então, a garça moura para contar essa historinha, né? Então, ele vai voltar de novo no ecossistema, que a gente aborda dentro do barco escola. A gente vai mostrar, então, aonde é localizado entre a serra e o oceano, tem o nosso manguezal. Então, aqui tem um mapinha onde vocês podem também estar mostrando esse desenho para as crianças, para a localização. E aí a gente vai falando também de todo o nosso a nossa fala e o nosso trajeto no manguezal, falando da água, o tipo de água que tem. Aqui a gente tem também um outro esboço que mostra o rio Itapanhaú, o oceano, então essa conjunção que se dá água salobra. Então, as crianças podem fazer a pintura, utilizar esse painel, né, essa figura, para o desenho e localização, aonde fica o Guarujá, onde fica a Bertioga, sempre abordando o desenvolvimento que a gente faz ao longo do percurso do projeto No Manguezal Tem Água, Tem Lama, Tem Vida e Tem Trama, oferecido pela Arca do Saber, o nosso barco escola. A gente também vai mostrar o rio Itapanhaú, o Itaguaré e o Guaratuba, porque são rios onde a gente, nas suas margens, a gente encontra manguezal. E vai abordar também a parte da maré que sobe e a maré que desce, que a gente também fala no manguezal, que a gente tem 4 marés ao longo de um dia de 24 horas. A maré leva 6 horas subindo, 6 horas descendo, e aqui está mostrando, então, a interferência da Lua, um pouco mais detalhado, que se vocês quiserem trabalhar com os alunos, está aqui esse livrinho de atividades, né, de textinho, que vocês podem estar utilizando com eles. A gente também tem a parte da lama, que é aquela receitinha que a gente fala para vocês também no barco, sobre a água salobra, o que contém, né, essa receitinha. Então, a gente vai ter a água, a gente vai ter a argila e a matéria orgânica, que forma esse solo bem diferenciado, que vai diferenciar esse ecossistema, né? Esse ecossistema que sofre influências da maré, dessa água salobra, e quando a maré está bem cheia, ele está bem assim. A Moura contando a historinha, né? E aí
repetindo, a gente tem a trama, e na trama do manguezal a gente tem todos esses animais e todos os produtores que envolvem essa trama. E aqui a gente separa um pouquinho, então, nas árvores do manguezal que a gente tem, a diferença das raízes, a diferença dos mangues, das árvores de manguezal. Então, aqui a gente tem do mangue vermelho, com essas raízes coras. Começa, então, falando de quem é que vive no manguezal. Então, a gente aborda Deu uma travadinha aqui, as gente. árvores do manguezal, a gente também? começa com o mangue vermelho, depois a gente vai... Deu uma travada. Então, vezes... Oi, voltou? Voltou. Se eu puder voltar, acho que foi no mangue vermelho ainda, Mi, que travou. Hã? Eu consegui ligar a câmera para isso? Entra de novo. Vai atualizar? Aí você senta no mensagem. Acho que vou trazer no mais. Já coloquei na página que você quer. Oi, voltou, pessoal? Voltou sim, Mi. Então tá. A gente estava na página 38, né? Tem dois vermelhos. Nós não estamos te ouvindo, Mi. Tá mutado. Agora deu? Agora sim. E a gente tem, então, as três tipos de espécie do manguezal, com identificação, com a ficha da árvore falando o tamanho dela, o tipo de raiz. Então, é um material assim, bem rico, que vocês podem estar trabalhando de acordo com o interesse de vocês e para a fixação das crianças. Aí, na quarta semana, que a gente pensou em estar divulgando, seria a ficha de identificação, o nome científico dessas espécies. E aí a gente vai falando de o que é um ameaçado de extinção, quais são as características gerais dessa espécie. Então, na ficha do bicho vem tudo isso. A gente começa com o caranguejo-sá, que é o caranguejo mais famoso do manguezal, e aí a gente vai passando pelas aves, pelos mamíferos, até pela tartaruga, enfim, a gente dá uma geral aí em todas as espécies. Eu estou passando rapidinho, só para vocês terem um exemplo, porque esse material vai ficar à disposição de vocês. E aí a gente finaliza, então,
a ficha do bicho, com a última espécie, que é o jacaré, que a gente tem também, é mais difícil de ver, mas também é presente no manguezal. Então, esse natural da onde, eles são fichas que vocês podem estar trabalhando de acordo com o interesse de vocês, e nessas fichas dos animais e fichas das plantas, tem todas as características, o tamanho dos animais, o que eles comem, onde eles gostam de viver. Então, é um trabalho que a gente começou a fazer na pandemia e está encerrando agora. A gente vai disponibilizar eles para vocês, tanto os desenhos em preto e branco, como os desenhos também em colorido, tá bom? E na sequência, a gente também vai estar disponibilizando para vocês a palestrinha que eles têm no barco. Então, a palestrinha seria junto com aquele roteiro, e tem até alguns videozinhos que a gente pensou. Então, é sempre voltado na parte do manguezal, tem água, tem lama, tem vida e tem trama. E depois da palestra, a gente tem o quiz, tem uma atividade que é um liga-liga, e o GART, que é a imagem e ação, que a gente vai jogar com vocês agora no final da apresentação. Então, aqui a gente tem por onde o roteiro do barco passa, que vocês já estão bem familiarizados. A gente então vai até o oceano, depois a gente pergunta da influência do oceano com a Mata Atlântica, por que eles têm o mesmo nome, do recadinho de amor, qual é esse recadinho, a gente aborda o ciclo da água, e aí a gente fala do tipo de água que tem no manguezal, que é aquela água salobra, o tipo de lama, a trama, a vida que a gente trabalha, que são as árvores do manguezal, e a trama, que é toda a cadeia envolvida, toda essa trama que formam esse berçário rico que a gente tem no manguezal e que precisa ser cuidado e preservado. Então, essa palestra, vou passar rapidinho, mas é a palestra que está bem conectado com tudo que a gente apresenta no barco. E aí a gente queria mostrar para vocês que é o tipo de maré, tem vários videozinhos interativos que vocês podem estar utilizando com as crianças. Foi um material produzido assim com muito carinho pela equipe de educação ambiental, a Luísa e a Mari e todos os nossos estagiários. E a gente tem aquele cuidadinho, então, de estar mostrando para vocês tudo o que é abordado na nossa saída de barco Escola Arca do Saber. Aí, terminando as atividades, a gente entra, então... Deixa eu terminar aqui. A gente vai entrar, então, na parte das atividades que a gente preparou o quiz. Eu vou compartilhar a tela aqui, então, para a gente poder fazer as atividades rapidinho juntos. Estão vendo a tela? Sim. Então, como a gente comentou, né, a gente pensou muito nessa questão de utilizar o Chromebook que todo mundo tem na sala de aula, né, tem acesso, e que as crianças gostam bastante. Deixa eu dar uma travadinha aqui na tela. Esperar só um minutinho ele ficar em tela cheia. Aí. Então, o primeiro, ele é um quiz, que ele é feito de forma virtual, né? Então, os jogadores, eles poderão ler as perguntas e escolher a alternativa que consideram corretas para cada uma. E aí vai do professor, da sala, escolher se vai fazer todo mundo junto, né, numa tela maior, ou se eles vão jogar em dupla, se eles vão jogar em grupo, como que vai fazer. E aí só precisa do Chromebook, computador ou celular, ou então um projetor e uma televisão e plaquinhas para votação. Então, caso a sala escolha fazer todos juntos,
é possível numa televisão, num projetor, passar esse quiz. E aí uma sugestão que a gente dá é a confecção dessas plaquinhas de votação. Então, plaquinhas pequenas mesmo, uns retângulozinhos, com o número 1, 2, 3, para que as crianças, quando apareça a pergunta, eles possam levantar a plaquinha daquela alternativa que eles consideram certos. Aqui está o link, então, de acesso, e aí a gente consegue ver aqui como funciona no próximo slide. Deixa eu ver aqui se... aqui, então, tem as plaquinhas, né, que podem ser confeccionadas pelos próprios alunos com cartolina, folha sulfite ou outros materiais disponíveis. E aí são 3 placas para cada aluno com essas cores diferentes. Mandaram alguma coisa aqui no chat? Pode falar, Mi. Então, é que essa atividade ela pode ser usada dos dois jeitos, tanto com o Chromebook das crianças, aí entra pelo link que a gente vai oferecer, ou então o professor confecciona as plaquinhas de 1, 2 e 3, e aí ele faz a pergunta e o grupo responde, cada um com o seu kit de 1, 2, 3. Então, essa atividade também é bem interativa, bem gostosa, que a gente faz em vários cursos de férias, e a gente sente que as crianças gostam muito de realizar essa atividade. Pode continuar, Lu. É isso mesmo. E aí, se optar também pelo Chromebook, pode ser feitos ou individual, né, cada aluno com o Chromebook, ou em duplas, em grupos pequenos, conforme for a critério do professor. Aí, aqui a gente tem o quiz. Deixa eu ver se vai carregar. A gente pode dar uma olhadinha em como que ele é aqui. Então, aqui é o quiz do Manguezal. E aí, todas as perguntas, elas são, então, de múltipla escolha. E basta a gente clicar naquela que a gente considerar certa. Aí, aqui é a primeira pergunta. Então, como se chama o oceano que banha a costa do Brasil? Se vocês quiserem mandar aí no chat, ele vai contando o tempo, né, que cada aluno demorou para responder. E ele aponta, então, se a resposta está certa ou errada. Alguém quer mandar qual é essa resposta? A, Oceano Atlântico, B, Oceano Pacífico ou C, Oceano Ártico? Ah, A, Oceano Atlântico. Então, quando a gente clicar aqui, ele vai dar. Então, correto, é o Oceano Atlântico. E aí, a próxima pergunta: como se chama o nome da floresta que contorna o Brasil? A, Floresta Amazônica, B, Pantanal ou C, Mata Atlântica? Vamos participar, gente. Pode colocar aqui no chat A, B ou C. Vamos supor, então, que a gente achasse, né, que é a floresta amazônica. O que acontece? Então, se a gente erra, ele dá, então, que essa é a resposta errada. E a resposta correta é a Mata Atlântica. E aí, a outra pergunta é: o que é água salobra? A, água doce quando fica salgada. B, água do lago. Ou C, a mistura de água doce com a água salgada. Quem foi aí no Barco Escola? Todo mundo colocando C. Vamos ver? Muito bem. O que é a maré? A, a maré é um nome dado para as ondas. B, a maré é um movimento de sobe e desce do mar. Ou C, a maré é um animal que mora na praia. André colocou B, Jaqueline B. Vamos ver se vocês acertaram. Muito bem. Quanto tempo demora para a maré subir ou descer? Então, cada movimento. A, 24 horas. B, 6 horas. Ou C, 2 horas. Todo mundo de B de novo. Muito bem. E aí aqui as crianças conseguem controlar também, se querem voltar na pergunta, se querem pular, tudo fica a critério, tá, dos alunos. A pergunta número 6, então, quais são os ingredientes da lama do manguezal? A, areia, água doce e matéria orgânica. B, argila, água salgada e matéria orgânica. Ou C, argila, água salobre e matéria orgânica. C, todo mundo de C, vamos ver então.
Muito bem. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta, gente? Vocês podem interagir também, levantar a mão, se está legal, se a gente poderia melhorar em algum outro quesito. A gente gostaria de ouvir vocês também, se vocês tiverem interesse, tá bom? Fiquei à vontade. Você achou que alguma pergunta ficou confusa para os alunos, né? Vocês conhecem os alunos de vocês. A Jaqueline comentou de montar no Kahoot. Nós tivemos um problema com o Kahoot, parece que ele atualizou a página e aí tá com muitas ferramentas que estão como pagas, né? Então a gente não tem acesso a todas. Por isso que a gente montou nessa outra plataforma que se chama WordWall. Mas ele funciona da mesma forma. A gente tem um linkzinho que nós disponibilizamos para vocês, aí todo mundo pode entrar nesse link que já vai ter acesso ao quiz, tá bom? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Não? Bom, então vamos continuar o quiz, e aí se alguém achar que tem alguma pergunta que pode ser melhorada, algo assim, só mandar pra gente no chat, tá bom? Então, essa pergunta agora, a número 7, qual o nome das 3 árvores de mangue? A, mangue vermelho, mangue preto e mangue branco. B, mangue verde, mangue vermelho e mangue preto. Ou C, mangue azul, mangue branco e mangue preto. E aí, pessoal? A? Todo mundo indo de A? Isso mesmo. Como se chama o pigmento vermelho da árvore de mangue vermelho e mangue branco? A, pignino, B, tanino ou C, denino? Quem lembra desse? B, B. Ah, tá todo mundo afiado. Acho que todo mundo já foi aqui no barco. Olha que legal. A próxima, então. Na trama do manguezal, quais seres vivos são os produtores? A, fitoplâncton e plantas. B, zooplâncton e plantas. Ou C, fitoplâncton e zooplâncton. Essa daí tem uma pegadinha. Vamos ver quem tá esperto. A Jaqueline acha que é C, a Andréa C. Vamos de C, então. E, pessoal, não era C, é a A, fitoplâncton e plâncton. E fitoplâncton e plantas. O zooplâncton, a gente lembra de zoológico. O que tem no zoológico, pessoal? Animais. Então, os animais, eles não são produtores primários, apenas as plantas. E aí, o fitoplâncton, ele é como se fossem microplantinhas, né? As microalgas. Tá bom? Mas valeu a tentativa. É para uma pegadinha mesmo, ver quem está prestando atenção. Então, a número 10, qual nome do peixe que come bivalves? A, tainha, B, robalo ou C, baiacu? Lembrando, então, bivalves, que são aqueles animais que têm 2 conchinhas. Jaqueline acha que é a tainha. Quem mais? André acha que é o baiacu. Quem vai desempatar aí pra gente? A ou C? Ou pode ser B também, o robalo. A Maria desempatou, então, falando que é o baiacu. Vamos ver? Muito bem, acertou quem falou C. Pergunta 11. O que tem nas raízes do manguezal que não é natural? A, lixo. B, sementes. Ou C, aves. Então, que não é natural. E aí, o que vocês acham? Que não é natural que tem nas raízes? Às vezes ficou preso ali no meio, veio junto com a maré. A, lixo. Muito bem, lixo não é natural, não devia estar ali, né? E a última pergunta, quais das alternativas abaixo não é verdadeira? O manguezal não é importante para o meio ambiente. B, o manguezal é um berçário de vida. Ou C, o manguezal protege a cidade das ações das ondas. Então, quais dessas não é verdadeira? B, a Maria acha que é A. O que vocês acham, pessoal? Mais alguém quer opinar? C, qual que não é verdadeira?
B. Alguém para desempatar? A ou C? Ou B? A? A. Então vamos de A. Isso mesmo. Então o manguezal ele é sim importante para o meio ambiente. E aí quando a gente finaliza, ele dá então aqui a pontuação. A gente acertou 10 de 12 e o nosso tempo que foi de quase 8 minutinhos. E aí ele consegue fazer uma classificação também com os alunos, caso vocês queiram, né, trabalhar essa atividade com eles individual ou em duplo, ou então a sala inteira, aí fica a critério de vocês, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira atividade. E aí a segunda é ligando os pontos. E tem um tempo também, né? Se você... Por isso que é interessante também você poder construir as plaquinhas em sala de aula e guarda, porque aí essas plaquinhas de 1, 2 e 3, que cada aluno vai ter a sua, você pode pensar em outras perguntas, em outras atividades referente ao tema que vocês estiverem usando no momento e fazer essas perguntinhas, porque esse quiz ele é muito interativo e gera muita participação dos alunos, todo mundo acaba participando. Obrigada, viu, Lu? Vai para a próxima? Isso, vamos para a próxima. Nossa, e a gente também adora quiz, né, Mi? Quando a gente faz, a gente fica brincando também, é bem divertido. Então, o próximo é ligando os pontos, que é para a trama do manguezal. Então, os alunos novamente poderão acessar o jogo pelo computador, Chromebook ou celular que tem acesso à internet. Funciona da mesma maneira, então é esse link do WordWall que a gente libera para vocês. E aí é só entrar nesse link que os alunos vão poder jogar. Então, eles vão testar os seus conhecimentos sobre a trama do manguezal, trabalhando a questão de cadeia alimentar, de produtores, quem se relaciona com quem, através do Ligando os Pontos. Então, cada membro da cadeia alimentar representada, né, que seria a cadeia alimentar do manguezal, deverá ser colocado no seu local correto, com base no que consome quem e quem o preda. Então, para isso, basta arrastar cada animal ao seu quadro correspondente até preencher toda a trama. Os produtores já estão colocados na base da teia e agora é só associar quem consome o quê. Então, a gente já deu uma dica de quem são os produtores, mas aí vai ter que associar cada animal ao seu respectivo local na trama. A gente tem nesse nossa apresentação de slides a trama já toda montada. Nós vamos disponibilizar para vocês, para que vocês possam trabalhar com as crianças, relembrar quais são os animais, tudo isso em apresentação, tá bom? E aí vocês conseguem relembrar com eles, para que eles possam fazer, então, o joguinho da trama. Ele está carregando aqui. Que então, é a última parte do nosso passeio do manguezal, é uma das últimas atividades onde a gente fala, então, da trama. Eles já vão ter vivenciado isso, e aí essa atividade é mais um reforço para eles fixarem o que eles viram. Então, sempre naquela... voltando para a visão, para a audição, para o tato, né, para os nossos 5 sentidos, como a gente desenvolve essas percepções para o aprendizado. Aí, quando a gente fala, escuta, fala e logo realiza, depois refaz a atividade, a gente retém muito mais o aprendizado. Isso mesmo, e participando também, né? Essa parte eles adoram no barco, porque cada um recebe, então, um animal, e eles vão levando lá, conforme a gente vai falando da trama, qual animal que consome o quê, eles vão participando e colocando na trama aquele animalzinho que eles receberam. Então, acho que é algo que marca bastante eles pela participação e tudo mais. E aí, a gente tem nessa apresentação de slides para refrescar a memória de quais animais estão envolvidos. Então, o formato é o mesmo. A gente coloca em começar, ele vai carregar a telinha. E aí, ó, ele mostra pra gente, então, todos os animais que participam. Aqui. E aí, cada pontinho desse é onde a gente vai levar, então, o nosso produtor e consumidores. Ó, aqui embaixo é que eu tô em tela reduzida por conta da apresentação. Mas vocês conseguem ampliar, tá? As crianças conseguem deixar em tela cheia. Eu acho que... ó, fica maiorzinho. E aí, aqui, por exemplo, tem as folhas, que é um tipo de produtor. Então, a gente vai pegar essas folhas e vai arrastar até as folhas. O fitoplâncton também já está aqui, né? Que são os produtores. Então, a gente arrasta o fitoplâncton.
o zooplâncton, arrasta o zooplâncton. E aí os demais liga mesmo com as imagens. Então, ó, o baiacu ele já está aqui do lado do baiacu. A gente consegue colocar esse daqui, ó, qual que é, pessoal? Pode escrever, né, no chat. É água-viva, né? Então a gente vai ligando mesmo. Até a gente às vezes demora um pouquinho para olhar, porque são muitos animais. Mas eu acho bem legal para eles também fazerem, treinarem, né, o raciocínio lógico, essa questão de similaridade das imagens. Então, acho que eles vão aproveitar bastante. O caranguejo. Ó, esse daqui, pessoal, qual que vocês acham que é? Conseguiram achar aqui já? O camarão. O próximo, aqui em cima, é a tainha, ó, aqui. Aí esse aqui bem no meio que a gente trabalha bastante. Quem lembra qual que é essa daqui, pessoal? Pode escrever aí no chat. É a garça moura. Essa daqui que é uma das mais bonitas, né? Que todo mundo costuma gostar bastante, que é a tartaruga marinha. Tem que colocar bem aqui no meio da imagem, né? Onde tem essa bolinha, senão ele não conecta. O próximo, então, aqui que todo mundo fala, né? Que parece um guaxinim, é o nosso mão pelada. Aqui nós temos outra ave, então, que é o urubu. Não é o urubu ainda. Até eu, às vezes, dou uma travada. Então, pessoal, e dando continuidade, esse joguinho é um liga-liga, então ele vai reforçar o que a gente fez ao longo do Barco Escola, e na sequência a gente tem, então, o Gartic, né, Lu? E a gente queria apresentar, e aí esse a gente gostaria que vocês entrassem para jogar com a gente, para a gente encerrar a nossa atividade, e aí em seguida vai ter a lista de presença depois dessa atividade de participação, tá bom? Então, a gente vai passar o link para vocês, pode passar, Lu? Pode. Ele vai Então, reforçar tudo que eles fizeram ao longo do trajeto do Barco Escola. Então, ele é um tipo de imagem-ação. Então, o computador, o jogo dá a palavra e a gente tem uma pessoa vai desenhar e os outros vão ter que adivinhar o que é. Você pode dar continuidade, Lu? Uhum. Aí aqui, só para ensinar, né? Então, quando a criança terminar, a gente envia as respostas. E aí, a mesma coisa, ele vai dar para a gente qual foi a pontuação de acerto e em qual tempo que a gente fez, então, essa atividade. Aí, o próximo... Tá carregando... Eu vou mandar já o link do Gartic para vocês irem entrando. E aí eu não sei quem já jogou aqui alguma vez, vocês já se familiarizaram com a plataforma. Na pandemia ficou bem famoso, né, para poder passar o tempo e tudo mais. A gente já subiu na plataforma aqui, a plataforma no chat, vocês podem entrar, tá bom? Isso. Aí eu vou parar de compartilhar, senão vocês vão ver a tela da arte. Mas pode todo mundo ir entrando, se tiver alguma dificuldade, fala aqui pra gente. E aí é só clicar no link. Então, o link é o nome de vocês e a senha é Manguezal. Tudo com letra maiúscula? Manguezal com letra maiúscula, para vocês poderem acessar a atividade. Então, a gente vai estar entrando agora, fazendo essa atividade, depois a gente volta para encerrar a nossa atividade, tá? Nosso encontro.
conseguiu entrar? O meu entrou com letra minúscula, na verdade, pessoal. Entrou 3 pessoas. Você achou que era maiúsculo? Então, a gente vai corrigir no chat que é letra minúsculo manguezal. Então, aí esse link vocês vão oferecer para as crianças com a senha de vocês, e aí eles jogam e vocês vão também interagindo, tá bom? Vamos começar? Quem está ganhando? Não sei. Aqui não fala? Deve ser mesmo. Porque você não colocou o nome. Aí foi com o nome aleatório. É minha vez agora, hein? Quantos tem participando? Um print. Um print para mandar para a Rosângela. A vez da Rô agora.
Agora é a Mi. Ninguém acertou, Milene. Era preservar. Eu ia falar uma pessoa falando blá, blá. Pode Adorei. Vamos encerrar? Vamos encerrando? Espero que vocês tenham gostado, que a gente se diverte muito fazendo. Sim, com certeza. Ô, Mi, depois você Oi. me manda, você, por gentileza, meninas, me mandem no grupo todos esses acessos para eu poder passar para os professores de quintos anos. Eu acho que eles vão aproveitar Sim. bastante com os alunos que já foram no Barca Escola para fazer revisão, porque assim, até a gente fica aqui tentando adivinhar, né? Eu também errei o urubu, eu nem acertei. Coloquei assim, biguá, mergulhão, com tudo certeza. que você imaginar. Com certeza. Eu vou disponibilizar a lista, mas assim, quem quiser comentar alguma coisa, pode abrir o microfone, pessoal. A gente está à disposição, tá bom? E assim, lembrando que são sugestões que vocês podem ajudar a gente a aprimorar. Nós estamos pensando ao longo desses meses, né? A gente já começou isso em janeiro, e agora que a gente conseguiu finalizar e marcar esse encontro, mas assim, tudo que vocês acharem que a gente pode melhorar, manda para a gente que a gente dá uma reformulada e deixa o mais gostoso e agradável possível para vocês poderem trabalhar com os alunos. Sim, esse jogo também pode ser feito na folha mesmo, de papel, né? Então a gente faz no curso de férias, eles adoram, e a gente separa em 2 grupos e cada grupo fica com uma pessoa que vai desenhar e em volta os outros que vão tentar adivinhar o que essa pessoa está desenhando. Então dá para a gente passar a lista de palavras e fazer esse jogo também no papel, né? Ao invés de fazer pelo Chromebook, também é bem legal, as crianças adoram. Que é o momento onde vem aquela chuva de ideias, né, que o pessoal fala. Porque aí tudo que eles viram, eles vão falando e vão tentando adivinhar o que o desenhista está fazendo, o que o desenhista está querendo se comunicar. Então, você pode tanto usar como essa parte pelo Chromebook, ou então fazer como a Mari falou. A gente divide uma classe de 30 alunos, você pode fazer 5 grupinhos, e aí cada grupinho, uma criança vai ser o desenhista, e aí você tira uma outra criança que você vai levar afastada. De cada grupo vem o desenhista, sai do grupinho, e aí você passa a palavra que você quer que ele desenhe. Aí ele volta para o grupo, faz o desenho e as crianças vão ter que adivinhar qual grupo falar primeiro é o que identificou a palavra.
é aquela imaginação muito gostosa, eles adoram fazer essa atividade. E além deles extravasarem, eles também vão relembrando tudo que eles ouviram ao longo da atividade do Manguezal Tem Água, Tem Lama, Tem Vida e Tem Trama da Arca do Saber. E na pandemia, esse jogo ele ficou bem famoso, então muitas crianças já vão estar familiarizadas, já vão saber jogar, porque ele ficou bem famoso, a gente só colocou a senha por conta de que se não ficar com senha, qualquer pessoa de qualquer lugar pode entrar, né? Então a senha ela é mais por isso mesmo, para conseguir jogar sem que outras pessoas que estão em outros lugares consigam permanecer na sala. Gente, se tiver assim. Perfeito, meninas. Eu adorei, e eu acho que dá para adaptar, sim, as atividades e aproveitar os recursos que tem na unidade escolar, né, para estar passando para os alunos aí, uma forma de reforçar o estudo do meio, que é tão rico quando eles vão lá, né, presencialmente. E os alunos de 5º anos, eles são assim, eles gostam de competições, eles gostam de apresentações, então assim, eu acho que vai dar para trabalhar com a turma e revisar aí o conteúdo, com certeza. Então é isso, gente. Rô, queria agradecer mais uma vez essa parceria entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Meio Ambiente, de você dar essa oportunidade para a gente poder enriquecer as ações do Barco Escola Arca do Saber. Agradecer a todos os professores que participaram com a gente. Gostaria que vocês olhassem com carinho o material, ele vai ser todo disponibilizado via WhatsApp pela Rô. E a gente também está aqui para aumentar e aceitar alterações e aperfeiçoamento nos joguinhos, tá bom, gente? Muito, muito obrigada. E até a próxima. Quem ainda não foi, até o próximo encontro na Arca do Saber. E quem já foi um prazer revê-los aqui de novo. Bom dia. Obrigada, meninas. Abraço. Obrigada, gente. Um beijo. Tchau, tchau.